No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre os números impressionantes da partida entre Flamengo e São Paulo, decisão do Campeonato Brasileiro na Rede Globo. Vou te falar ainda sobre atualizações de Gabriel Neves, virando reforço do tricolor, por que o Cano pode deixar o Vasco da Gama, te atualizo sobre a possibilidade de o Corinthians ter recebido mala branca para empatar com o Internacional e garantir o título ao Flamengo. Por último, mas não menos importante, finanças do Atlético Mineiro e também Claudinho, que está virando o recordista de prêmios do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e prestarem bastante atenção nessa dica que é muito legal. Bora começar o vídeo com uma pergunta para você. Você já pensou na possibilidade de ter uma mesa de sinuca ou de bilhar totalmente personalizada na sua casa? Por exemplo, com o escudo do seu time do coração ou nas cores que você quiser? Então você precisa conhecer a Carlim Bilhares, empresa super bacana que acaba de se tornar parceira do canal do Nicola. O trabalho dos caras é espetacular e dá para escolher absolutamente tudo, como por exemplo a mesa 2 em 1, de jantar e também de bilhar. Eles também produzem mesas de pebolim. A fabricação é da própria Carlim Bilhares, que envia sua mesa de bilhar, sinuca ou pebolim com frete grátis e montagem para 6 estados, além do Distrito Federal. Quer mais? Dá para parcelar em 12 vezes e você só começa a pagar quando receber sua encomenda. Então entre agora mesmo no site da Carlim Bilhares, vou deixar o link na descrição desse vídeo e tenho certeza que você vai curtir a infinidade de produtos e modelos à disposição. Vire agora mesmo cliente. Tenho certeza absoluta que você vai se divertir bastante com a Carlim Bilhares. Bora começar o vídeo falando sobre Claudinho, que deitou e rolou no Bola de Prata, prêmio organizado pela ESPN, que celebra os melhores jogadores do Campeonato Nacional. Claudinho recebeu 4 prêmios. Ele foi o melhor meia da competição, esteve na seleção, foi revelação do campeonato, foi bola de ouro, o grande craque do torneio e ainda terminou como artilheiro. Nunca na história do Bola de Prata a gente havia assistido alguém com 4 prêmios individuais. Ele, por exemplo, conseguiu superar Zico, Careca, Edmundo, Romário, Adriano, Jô e Gabigol, que haviam conquistado 3 troféus no mesmo torneio. Com essas 4 premiações, o Claudinho já igualou o número de prêmios ao longo de todo o Campeonato Brasileiro na época da Bola de Prata a Romário, Dida, Edmundo, Marcelinho e Companhia Limitada. Fim de temporada espetacular para o meio atacante do Red Bull Bragantino, que deve estar vivendo as últimas semanas no clube. Ele já foi procurado recentemente pelo RB Leipzig, time da Alemanha, pela Roma da Itália e também pelo Ajax da Holanda. Existe uma enorme expectativa no Red Bull Bragantino de que ele seja convocado no próximo dia 5 de março para a seleção brasileira, o que faria com que o seu valor passasse dos 15 milhões de euros com alguma facilidade. Bora falar agora sobre o futuro de Cano. Muita gente nas lives e também nas redes sociais tem me perguntado sobre a possibilidade de o atacante argentino deixar o Vasco da Gama. Tem contrato até dezembro de 2021, ou seja, até o fim desse ano. Jogador que tem números impressionantes com a camisa do Vasco, 51 partidas e 24 gols ao longo do ano de 2020 e esse pedacinho de 2021. Chegou a custo zero no Vasco. Antes de fechar com o Cruz Maltino, havia sido oferecido para Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Os 3 grandes de São Paulo consideraram o currículo do Cano, olharam com desconfiança para o jogador, essa é a grande verdade, e o Vasco foi quem apostou na sua contratação. O salário do Cano é considerado um salário meio alto para as pretensões do Vasco, especialmente na segunda divisão. Ele fatura entre salário e direito de imagem e luva algo na casa de R$200 mil por mês. E é talvez por isso que o Vasco precise abrir mão do Cano. Não há nenhuma cláusula no contrato que obrigaria o Vasco a liberar o jogador por causa do rebaixamento. Você deve já ter lido em algum momento que alguns jogadores impõem essa condição. Se o time cair para a segunda divisão, automaticamente você me libera. Então, não existe isso e o Vasco só vai liberar o Cano se quiser. Ele tem mais um ano inteiro de contrato, pode haver a necessidade para o Vasco, por entender que ele é muito caro, de negociá-lo. Mas até esse momento não tem nada decidido. O Vasco inclusive convocou para essa sexta-feira uma coletiva com seus principais dirigentes. O Pássaro foi perguntado a esse respeito, mas o ex-diretor executivo de futebol do São Paulo, que é quem comanda o futebol do Vasco nesse momento, preferiu sair pela tangente e não deu muitas respostas. Ele fugiu da resposta sobre Cano e também Benítez. Ele foi perguntado se os dois ficariam e o Pássaro deu um jeito de não responder. Só para completar, vale a lembrança de que o Cano já teve seu nome especulado nos últimos dias. No Atlético Mineiro, no Grêmio e no Corinthians, os dirigentes desses 3 clubes não confirmam essa procura.
Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Galo deve estar lamentando demais as derrotas para o Goiás e para o Vasco da Gama, dois times rebaixados na reta final do Campeonato Brasileiro. Se tivesse vencido um desses dois jogos, o Galo teria sido campeão nacional. Pois bem, agora o planejamento está de olho em 2021, na temporada que está por começar, e a grande pergunta que fica é: como o Atlético Mineiro vai conseguir uma engenharia financeira para sustentar um elenco bem caro? A folha salarial já vai ultrapassar os 13 milhões de reais com as chegadas do Hulk, do Nátio Fernandes, do Dodô e a efetivação da compra do Johan. E o Rubens Menin, que é o investidor, o principal investidor do Atlético Mineiro, deu algumas dicas de como é que o Atlético vai se preparar. Ele estava lembrando que com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, o Atlético vai ter direito a 30 milhões de reais, quase 30 milhões de reais como prêmio. E essa grana vai ser utilizada para colocar salários em dia. Uma série de problemas ligados ao fluxo de caixa, o Galo tem atrasado salários e direitos de imagem com alguma frequência. Também vão entrar 4 milhões e 400 mil reais da multa rescisória do Jorge Sampaoli, que foi trabalhar no Olympique de Marseille. Essa grana também pode ajudar, mas o número que ele destacou, que eu queria dividir com vocês, é que é o importante. O Rubens Menin está lembrando que o Atlético pode faturar até 240 milhões de reais em prêmios, com os 3 principais torneios que vai disputar: Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então é o Galo de olho na possibilidade de ir longe nas competições para tentar equacionar todo esse investimento bem alto. Uma das coisas legais do canal no YouTube é a interatividade. Vários de vocês têm me perguntado desde essa quinta-feira sobre a possibilidade de o Flamengo ter enviado uma mala branca, um prêmio para que o Corinthians jogasse bem contra o Internacional. Tudo por causa do comportamento dos jogadores do Corinthians, que vinham numa sequência horrorosa. Empate, por exemplo, com o Vasco da Gama dentro de casa, e no confronto contra o Inter no Rio Grande do Sul, o Corinthians fez um bom jogo, especialmente um jogo defensivo. Fiz essa pergunta para um dirigente do Corinthians e também para outro dirigente do Flamengo, e os dois me asseguraram de pé juntos que não houve mala branca. Aí você pode estar pensando: Nicola, não seja ingênuo, eles também não admitiriam, né? Acho que o dirigente do Corinthians talvez admitisse. Até porque ele me deu alguns bastidores interessantes. Esse dirigente do Corinthians, que pediu para que eu não revelasse o nome, ele falou que os jogadores do Timão esperavam por esse prêmio, por vitória. E aí, por mais que isso pareça algo feio, é super corriqueiro no mundo do futebol. A mala branca, o prêmio para que o atleta vença ou consiga um empate, é muito mais comum do que a gente imagina. Mas voltando à expectativa dos jogadores do Corinthians, eles tinham a convicção de que o Flamengo mandaria alguma grana para que eles arrancassem pontos do Internacional. Não aconteceu. Ainda assim, os jogadores do Corinthians fizeram uma baita partida, conseguiram um empate em 0-0 e jogaram de acordo com esse dirigente para honrar uma rivalidade antiga do Corinthians com o próprio Internacional, história que começou no DVD, tem a ver também com o rebaixamento do Corinthians em 2007, enfim. O Timão conseguiu empatar com o Internacional e impediu que o Colorado fosse campeão brasileiro. Bora falar agora sobre os excelentes índices de audiência da vitória do São Paulo por 2-1 contra o Flamengo, no jogo que valeu como uma espécie de final do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, a Globo registrou 41 pontos de média de audiência, com picos de 45 pontos. E 59% das TVs, ou seja, de todas as TVs ligadas, TVs abertas, 59% estavam na TV Globo. Vou dizer mais. Com esses 41 pontos de média, a Globo fez uma média maior do que aquela obtida na terça-feira passada, quando a Carol Conká foi eliminada do Big Brother Brasil. Era até então a maior média de audiência do BBB dessa temporada, com 40 pontos de audiência. Em São Paulo, os números também foram bem positivos. São Paulo registrou 29 pontos de média na Globo e 45% de participação. É um novo recorde para jogos do Campeonato Brasileiro desde outubro de 2019, quando Santos e Palmeiras haviam registrado 30 pontos de média. E quando a gente compara esse número com audiências de rodadas finais do Campeonato Brasileiro, a TV Globo não registrava 29 pontos de média em São Paulo desde o ano de 2011, quando a última rodada teve Corinthians e Palmeiras. Era o jogo que valia o título para o Corinthians e a partida registrou 29 pontos de média de audiência, ou seja, números extremamente bacanas, que só foram possíveis graças ao equilíbrio do Campeonato Nacional. Bora fechar o vídeo falando sobre reforços do São Paulo. Um pouquinho antes de gravar esse vídeo, estava conversando por telefone com o Júlio Casares, o presidente do São Paulo, e perguntei a respeito de 2 nomes, o zagueiro Canu e o volante Gabriel Neves.
Gabriel Neves, que pertence ao Nacional, e você soube primeiro aqui no canal do Nicola sobre o interesse do tricolor. Bora começar com um Canu que tá pegando, é que o Botafogo não quer que seja incluída a dívida de R$1,5 milhão referente ao Henrique Almeida. São Paulo negociou o atacante com o Botafogo não pagou e agora o que o São Paulo quer recuperar essa parte, quer abater dos R$5 milhões que o Botafogo pede pelo Canu, ele quer abater R$1,5 milhão com o Henrique Almeida. O Botafogo espera essa compensação dos R$5 milhões, eu acho que ainda vai acabar acontecendo um acordo, a tendência é que o Botafogo ceda um pouco, o São Paulo também ceda e o Canu vire reforço do São Paulo. Sobre o Gabriel Neves, a negociação está bem sigilosa, a gente, por exemplo, não conseguiu até agora descobrir números. O que eu posso te contar é que o São Paulo anda otimista com a possibilidade da compra do volante de 23 anos de idade, que é tratado como uma das grandes joias do futebol na América do Sul. Inclusive já foi convocado para a seleção uruguaia, do tipo de volante moderno, que desarma bem, tem capacidade para chegar no ataque, boa finalização e também passes para gol. Foi o primeiro nome pedido pelo Hernan Crespo. Assim que o Crespo chegou, indicou a contratação desse volante, que fez excelente temporada, especialmente na Libertadores da América. Não posso te dizer que o negócio está por fechar, mas as conversas estão se encaminhando para um acordo. São Paulo tentou por empréstimo, não obteve êxito. São Paulo fez uma primeira proposta de compra, o Nacional pediu um pouquinho a mais. O São Paulo está tentando se aproximar desse valor para bater o martelo, para que o Gabriel Neves se torne reforço do tricolor em breve. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra assim que surgirem mais notícias, combinado? Até lá, tchau, tchau!